Imagina que estás a dormir na tua cama, um sono profundo, confortável, no teu quarto, na tua casa e de repente toca o despertador. Levantas-te e vais tomar um duche com aquele gel de banho maravilhoso que dá aquela sensação de frescura logo de manhã. Sais do banho, passas o creme no corpo, vestes-te, pões o gel no cabelo ou qualquer outro produto capilar para arranjares o cabelo como tu gostas. Vais tomar o pequeno almoço bem rápido e depois lavas os dentes, calças-te, pegas na mala, casaco e pões-te a andar, sais para o trabalho e vais até à estação de metro ou à paragem do autocarro ou vais no teu próprio carro. Todas estas coisas que são normalmente a rotina diária da maior parte das pessoas adultas em Portugal estão ligadas a decisões políticas. Todas. Tudo, absolutamente tudo, está relacionado com política. Tu tens acesso a um despertador do smartphone ou a um despertador digital de cabeceira porque essas coisas existem em Portugal. E isso é decidido por políticas. O facto de teres dinheiro para comprar um ao outro, ou o facto de teres dinheiro para comprar aquele gel de banho ou aquele perfume, tem a ver com políticas. A comida que comes ao pequeno almoço, o pão, o queijo, o fiambre, os cereais, o leite de vaca, de soja, para que cada um desses produtos chegue à tua mesa, são necessárias determinadas decisões políticas. O facto de tu teres um trabalho para onde ir de manhã tem a ver com política. Se tu ouves a Azealia Banks ou os Muse no teu smartphone ou onde quer que seja, se tens o Netflix para ver séries todos os dias, só tens acesso a essas coisas todas porque alguém tomou decisões políticas. Tudo envolve política. E isto é um tema em que nós temos que entrar porque os portugueses têm uma grande aversão à política, não é? Mas é importante pensarmos nisso porque todas as coisas do nosso dia-a-dia, do viver em sociedade, têm a ver com política. Para aqueles que dizem que não gostam de falar de política ou que não se interessam por política, o que eu tenho a dizer-vos é que vocês têm a vida que têm porque existe política. Tudo é política, minhas amoras maduras. Mas é óbvio que a maioria dos portugueses tem aversão a falar de política e não quer sequer pensar sobre política. Nem sabe como fazer. É claro que isso é assim. Porquê que é assim? Porque nunca ninguém nos ensinou a falar e a gostar de política. Ninguém nunca nos ensinou sequer o que é a política. Nunca se falou de política a sério na escola, nem em casa, nem em televisão, nem lado nenhum. Tende a passar a crença que falar de política é aborrecido ou pode ser perigoso, que não vale a pena falar de política porque nós também não temos qualquer poder de decisão sobre as decisões que são tomadas pelos políticos. Lembro-me a crescer a pensar assim. Sim, eu também pensei assim. Também achava que a política era uma coisa horrível. Política? Não, eu não gosto de política porque tendia a misturar estas coisas todas. Que fique bem claro, gente, que política não é políticos. Não necessariamente, ok? Política tem a ver com a tomada de decisões e o debate sobre problemas da vida em comum. Agora, se ela é feita por políticos, se ela é feita por democracia direta, se ela é feita por empresas, se ela é feita pelo que seja, isso depois já é outra história, não é? Eu também levei muito tempo até perceber que a política não são só políticos e politiquices. Porque quando nós ouvimos falar de política, ouvimos também falar que os políticos são corruptos, os partidos políticos são corruptos e nós não percebemos muito bem como é que esses esquemas são feitos, as coisas não são claras, as próprias regras da política não são claras. Os políticos muitas vezes falam de uma maneira assim um bocado esquisita, não é? Que é difícil de perceber o que é que exatamente eles estão a dizer, ou então estão para ali só a falar e realmente não estão a dizer nada, não há conteúdo. De facto, a política que nós vemos e que nós estamos habituados a ver no dia-a-dia é uma grande confusão, não é? E é realmente uma coisa que não é apelativa. Só que acontece, gente, que é importante perceberem que isso é feito de propósito. Não é teoria de conspiração, é mesmo assim. Porque quanto menos
as pessoas, o povo perceber, menos poder temos nas decisões que são tomadas para a nossa vida. Que vejam bem, se os políticos quisessem que nós percebêssemos sobre política, não é assim tão difícil, não é? Podia-se dar política nas escolas. Em todos os anos podia-se falar de política. Nós podíamos aprender sobre a política, sobre o que é política, podíamos saber sobre a Constituição, sobre as leis do país. Podia ser uma disciplina na escola. Mas eu não tive política. E nenhum de vocês teve política na escola, no ensino obrigatório. No entanto, em muitos processos burocráticos e legais, o Estado parte do princípio que nós somos conhecedores daquela informação, daquelas leis. E o que acontece é que, como crescemos a ouvir falar de política nos termos assim pouco claros e não percebemos nada disso, sentimos-nos assim um bocado burros, não é? Para falar sobre isso. E então disfarçamos o nosso ego magoado, dizendo do alto a nossa superioridade, que não gostamos de falar de política, não gostamos de políticos, ou então repetimos alguma coisa que alguém disse e que até pareceu bem porque houve muita gente que aplaudiu, e que nós não temos nada a ver com isso. Nós distanciamos-nos disso completamente. Só que, gente, quando a gente não se mete na política, isso em si mesmo já é uma posição política. E não é assim uma posição muito interessante, na verdade, porque a política é suposto ser a discussão sobre os problemas da sociedade humana e o chegar a um acordo entre as várias partes para resolver esses problemas. Ou seja, dizer que não se discute política ou dizer que não se gosta de política é assim um bocado esquisito, porque estás a dizer é que não te interessas ou não gostas por discutir problemas que são da convivência comum, que te influenciam no dia-a-dia. E claro que eu sei que as pessoas falam isso, não é? Eu também já falei isso porque repetimos coisas que nos dizem, não é? Porque tem a ver com esse condicionamento de nós não temos poder sobre nada, não percebemos nada sobre isso e, portanto, não queremos saber de política. Nós nem sequer paramos para pensar sobre o que é que estamos a dizer. Só que é assim que muitos boatos e crenças e fake news se vão espalhando. E é assim que muita gente, a elite, decide coisas por nós que nós até nem gostamos muito. E preferimos que fosse de outra maneira. Então, os governantes podem fazer tudo aquilo que querem. Certo? Porque as pessoas, as massas, serão assim fáceis de manipular. Gente, não faz sentido não discutir política. Em pleno século XXI, como é que é possível? Nós temos que discutir política. Porque ela está em todo lado. No início vai custar um bocadinho porque nós não estamos habituados, nós não sabemos como é que é. Mas nós conseguimos chegar lá. Temos o potencial para isso. Vamos fazendo passo a passo. Ok. Uma pausazinha. Já estão fartos de ouvir falar disto? Estão mais interessados sobre o meu cabelo? Porque é que eu estou a falar sobre uma coisa tão séria como a política, com um cabelo assim que a algumas pessoas vai parecer completamente ridículo, ou mais festivo, ou whatever? Porque, gente, a forma como eu decido usar o meu cabelo e o facto de eu ser livre para o fazer como eu bem entender tem a ver com política. Porque há sítios onde as pessoas não usam o cabelo como lhes apetecer, não é? Mas vamos estar só a falar, ou a ir a umas manifestações e tal, mas não vai resolver nada, porque as decisões políticas vão ser feitas pelos políticos. Ok, há certas coisas que vão ser só resolvidas pela ação dos políticos que estão no governo. Mas nós decidimos quem é que está no governo, não é? Através dos votos. E se nós nos retirarmos completamente da política, a sociedade não avança. Ficamos parados no mesmo. Ou então avança só em certas coisas que certas elites vão decidir. Porque os políticos, sejam de direita, sejam de esquerda, no fundo nós percebemos que são uma elite. Não é qualquer pé rapado que vai para político. Nem que chega a ter um assento no Parlamento, nem que chega a ministro. As pessoas normalmente vêm de uma elite, já de si, dentro do seu núcleo, e com esse tipo de vida na política vão ficando fechados, não é? Vivem no seu mundozinho da elite e não têm acesso a muitas coisas que para nós, comuns mortais, não é? Para o Zé Povinho, que são muito importantes. Por isso é que era importante nós irmos falando sobre as coisas e levantando as questões, seja na internet, seja no café da esquina, seja na nossa faculdade, seja no nosso local de trabalho, seja onde for, porque quanto mais pessoas falarem sobre os temas, mais esses temas vão se tornando visíveis para aqueles políticos que estão fechadinhos na sua esfera e na sua caixinha e que têm dificuldade em ver os reais problemas que nos assolam.
Depois, há outro exemplo em que certas questões podemos ir tendo alguma ação. Por questão do poder de decisão em termos do coletivo humano, é que nós temos poder de decisão sobre nós mesmos, em algumas coisas, não é? E podemos exercê-lo, se o quisermos. E se o exercermos conscientemente e voluntariamente, pode ser mais importante do que simplesmente fecharmos os olhos e agirmos de qualquer maneira, só porque sim ou só porque não queremos dar-nos ao trabalho. E atenção, gente, outra coisa importante dizer é que discutir ou debater sobre política não é aquilo que nós vemos nos debates eleitorais na televisão ou nos debates do Parlamento. Não tem nada a ver com isso, ok? Debater com alguém sobre política é simplesmente ter uma conversa saudável com outra pessoa sobre um tema que é do interesse de ambas e que ambas as partes querem chegar a algum lugar onde não chegariam sozinhas. Falar sobre política pode ser e deve ser uma comunicação construtiva e não o estar ali só a desbobinar tudo o que ele acha e às vezes até de uma forma um bocado agressiva, e depois o outro, quando ele acaba de falar, quando deixa acabar de falar, não é? Porque há pessoas que começam a falar todas em cima umas das outras, e aí ninguém se entende, nem as pessoas que estão a falar, nem as outras à volta, ninguém percebe nada, não é? Mas mesmo que tu deixes a outra pessoa acabar de falar e depois começas a falar e estás só a desbobinar aquilo que tu queres dizer, podes não estar realmente a ouvir o que a outra pessoa está a dizer, não é? E para haver uma comunicação construtiva, tens que realmente ouvir o que a outra pessoa está a dizer e tentar retirar alguma coisa dali e ir, lá está, construindo uma conversa com conteúdo a pouco e pouco e que tenha em conta mais perspectivas, porque assim, a sociedade humana é suposto ter em conta as várias perspectivas de toda a gente. Ou seja, seria importante para a vida em sociedade, que é a política, que as pessoas com opiniões diferentes se ouvissem umas às outras, a não ser que sejas a favor da volta da ditadura, não é? De regimes ditatoriais, e aí não aceitas que as pessoas tenham opiniões diferentes das tuas. Portanto, gente, quando no almoço de família ou até no almoço da empresa, em que o pessoal se junta e alguém diz: epá, não vamos falar de política que é para não discutirmos, pode ser importante alguém levantar a voz e dizer: discute-se política, sim. Estamos em pleno século XXI e não vai dar para que no final do almoço de família sejam só as mulheres, a avó, a tia, a prima, que vão para a cozinha lavar a louça enquanto os homens ficam no sofá a beber o bagaço e a fumar um cigarro. E não vai dar para o colega de trabalho do sexo masculino andar sempre a assediar as colegas do sexo feminino que andam de saia, porque isso também é política. Política não é um bicho-papão, é a nossa vida. Então é isso, não é? Até ao próximo vídeo.